Isso aí, participação do cristão na sociedade, né? Pergunta que eu quero deixar com vocês agora é isso: é possível a igreja participar? A igreja, mais especificamente o cristão, né? A gente está sempre falando nessas duas dimensões: participar ativamente da sociedade em temas políticos, culturais, econômicos, etc. Vamos pegar lá, como lembrança, Daniel, José, né, que tiveram grandes participações. É possível? Mas a gente se sente atraído pelo exemplo de José, de Daniel e como você citou, mas em contrapartida a gente vê o colegiado de Jesus, que era feito de gente absolutamente inexpressiva, né? Pelo contrário, gente depreciada, socialmente falando, depreciada. Pescador era a base da pirâmide social, era a base da pirâmide social. A gente tem que parar e refletir como essa gente iletrada, e eram todos iletrados, né? Com raras exceções, como Mateus, por exemplo, Lucas, que também tinha uma formação acadêmica, e Paulo, sobretudo Paulo, mas a grande maioria era de gente iletrada. Como essa gente pode ter gerado tanto efeito, tanta consequência? Eu tenho a impressão de que quando a igreja faz o papel do Estado, e eu estou muito à vontade para falar que a minha igreja tem uma obra social, atinge 150 crianças todos os dias, né? Então, eu estou muito à vontade para falar disso, mas quando a igreja ela exerce o papel, que é o papel do Estado, isto é um sintoma de enfraquecimento. Enfraquecimento da igreja? A mim, claramente é um sintoma de enfraquecimento, é um sintoma de enfraquecimento do papel social que a igreja deveria desenvolver, que é a da coletividade organizada e consciente. Quando a reforma protestante é feita, ela é feita na tentativa de iluminar a sociedade a desenvolver e atingir seus papéis e na busca desses valores do reino que os profetas a todo tempo se esforçam, e também Jesus. Então, quando eu me esforço em fazer a obra que sei que não é competência minha, sim do Estado, eu crio um sistema esquizofrênico muito curioso, porque eu denuncio o Estado porque ele não faz o papel. Eu me esforço em fazer o papel do Estado. Mas eu chego na caminhada percebendo que para eu fazer o papel do Estado, eu vou precisar do Estado. Vou precisar do dinheiro do Estado, vou precisar dos convênios do Estado, vou precisar das leis aprovadas ou não do Estado e corro o risco de passar a, como Estado, sofrer pressão da própria corrupção, da própria concessão de valores, de um diálogo perigoso com esse Estado, porque está na concepção do Estado esses diálogos impublicáveis. Então, na verdade, para mim, isto é um sintoma de fraqueza, quando a igreja deveria se organizar, deveria atingir níveis de consciência política, de ação, de efetivação, de provocação, de visão profética, sem que ela tenha que desenvolver per si o papel do Estado. Este é o papel da igreja, o papel de melhorar o homem moralmente, melhorar o homem espiritualmente, melhorar o homem socialmente, mas através do Estado e não dela, igreja. Porque a igreja ela deve ficar, de fato, dissociada deste papel extremamente perigoso que é o jurídico, que é a área do Estado. É aquilo que o Roberto falava, né? Será que quando um deputado, né, um cristão vira deputado, será que ele não vira deputado? Exatamente como qualquer deputado? Sim. Será que quando você abre um colégio... Os dados têm mostrado isso, né? Isso, tem mostrado. Será que quando você abre um serviço desse, será que esse serviço não vira exatamente a qualquer outro serviço igual? E aí é o que você falou, preciso abrir concessões, né? Concessões que às vezes, e na maioria das vezes, vão contra os meus princípios. Então, esse é o grande perigo nesse tipo de organização. Sim. E, por outro lado, eu volto a insistir, você me desculpe, claro, é a ausência de muitos cristãos no dia a dia da política, no sentido mais, né, mais de administração da cidade mesmo, mas não como deputado. Mas não é esse mesmo cristão que está no dia a dia, o cristão cidadão, não é esse mesmo cristão que cede o lugar ou não cede o lugar, que acha o dinheiro e devolve ou não devolve, o que nas relações do dia a dia ele sabe tirar o pé antes de dar o chute na canela, para que ele possa ser exemplo, para que ele possa ser diferente. Não é esse mesmo cristão, quem virando deputado, ele pode, deputado, senador, presidente, sei lá o quê, ele pode também, pela mesma índole, pelo mesmo fruto do Espírito, chegar e fazer diferença. Por que será que ele aí se corrompe?
por que que aí ele não exerce o seu papel? Atos 3 e 4, os discípulos eles vão ser questionados pelo milagre que acontece da cura daquele paralítico da porta de Formosa. E aí, há um detalhe no texto que vai falar que eles ficaram admirados com aqueles homens, né, como foi citado pelo pastor Marcos, que era a base da pirâmide, pessoas inexpressivas, sem valores naquela sociedade. E eles vão dizer que a maneira como eles passaram a olhar para aquele homem, para aqueles homens, e eles tiveram a certeza de que eles tinham estado com Jesus. A mudança que houve na vida daqueles homens, o papel que eles começaram a assumir naquela sociedade, causando um verdadeiro reboliço. Quando Jesus fala para os discípulos, na primeira multiplicação dos pães em Mateus, dai-lhe vós de comer, ele não coloca como essa sendo, ainda que sendo uma responsabilidade do Estado, mas uma coisa mais imediata, porque ele chega no final do dia e ele vê que aquela multidão está faminta. Havia uma necessidade para aquele momento e que, ainda que ele questionasse o Estado, ainda que os discípulos talvez tivessem essa missão também, mas a igreja, ela tem, eu penso que a missão e a função de cumprir também um olhar para uma necessidade, às vezes, mais imediata. Ainda que a gente levante pessoas para estarem presentes no governo, em áreas onde vão ajudar a mudar leis, mudar opiniões, mas, enquanto igreja, muitas vezes nós deixamos de viver o nosso dia a dia. É aquilo que você falou, o ceder o lugar, o buscar, aplicar a lei do gesto na minha vida. Cristão tem que ser cristão. Cristão tem que olhar para o mundo como Jesus olhava para o mundo. E se hoje eu tenho alguém com uma necessidade, ainda que lá na frente isso venha a exigir uma cobrança, enquanto igreja, do governo, mas no primeiro momento eu tenho que satisfazer a necessidade da pessoa. Não era assim que Jesus fazia no ministério dele aqui na Terra, no momento que ele teve? Ele não fazia isso. Ele via, ele curava. Ele curava e era assim que ele mostrava o amor dele, era assim que ele dizia, eu sou, né? Eu vim para te salvar, mas fica bem. Né? Fica bem, porque aí eu pego esse gancho aqui da questão do evangelismo integral, que a gente fala tanto hoje em dia. Né? As pessoas são integrais, elas são corpo, alma, espírito. Dá para a gente falar só de fé sem cuidar do resto? É possível isso? Essa questão segmentada, Celeste, isso me preocupa e eu sempre resisto bastante, né? Do deputado cristão, da bancada evangélica, isso sempre me causa uma resistência, porque a ação do cristão, ela não nomina, ela não enxerga cor, ela não enxerga sexo, ela não enxerga nominação religiosa. O cristão, o amor não tem cor, o amor não tem uma leitura social. Jesus, trazendo o seu exemplo, Jesus, ele corre esse risco e finalmente ele vai ser crucificado porque, de fato, ele quebra esse paradigma que era acostumado os judeus de estabelecerem. Somos os judeus e o resto, que eles apelidavam de gentios. E Jesus vai tentar fundar uma religião em que o olhar e o exercício do amor, ele abraça a todos. E é curioso que Jesus, ele chega a dizer, ele mesmo não chama ninguém a si, mas ao contrário, ele quer que a pessoa vá e gere e faça uma releitura da sua própria vida. Nós fazemos um corte segmentado, nós somos muito tribais, nós fazemos a bancada evangélica. O corte não deveria ser esse, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é de outra prática religiosa, e sim se ele é competente, se ele é fiel ao papel, se ele de fato está abençoando a sociedade, porque nós, como cristãos, o nosso primeiro papel não é fazer a conversão das pessoas, mas é abençoar as pessoas. Perfeito. É influenciar o mundo. O reino de Deus está aí para melhorar o mundo, para transformar o mundo.
E se as pessoas quiserem optar na nossa religião, tanto melhor. Mas essa não deveria ser a prioridade da igreja, volto a dizer, deveria ser a prioridade da igreja influenciar o mundo, gerar impacto onde a pobreza, a injustiça, a corrupção, a miséria fossem banidas desse mundo. E finalmente os céus se alegrariam. Entretanto, a gente faz uma leitura segmentada. Primeiro a gente é tentado, é religioso, é evangélico. Eu tenho muita resistência. Hoje a gente tem dois temas que eu acho que predominam no nosso cotidiano. Um é a sexualidade, né? Já que eu sou psicólogo, a sexualidade me preocupa isso, porque parece que a única coisa que a gente tem hoje para falar é sexualidade. É contra isso, contra aquilo outro, né? E a outra é exatamente essa. Então parece que a gente só vai conseguir mudar a nossa sociedade para melhor, e aí eu acho que o princípio de fraternidade, de igualdade, de justiça, né? Anti o racismo, anti o preconceito, se a gente for para a política, né? Para a política efetivamente partidária. Partidária. Né? Uhum. E o que a gente vê é exatamente ao contrário, é aquilo que o Roberto falou. E aí quando vai para lá, exatamente não faz nada disso. Rompe com todos esses princípios. E aí, por isso que eu volto, é uma insistência minha, porque é uma insistência da minha vida isso, eu volto a dizer, nós temos milhares de outros canais e espaços de participação social para fazer efetivamente com que esses valores do reino sejam vividos pela sociedade e o início de tudo seria a nossa própria participação. Eu não sei, Celeste, se aquele que dá lugar num ônibus, aquele que não passa o sinal vermelho, aquele que não quer levar vantagem em tudo, é o que é deputado. Verdade. Eu não estou avaliando nossos deputados evangélicos, mas eu não sei se é esse cristão que quer um mundo melhor, que olha para o outro, independente de quem é o outro, que é o que vai ser, vai ser deputado. Eu acho que quem vai ser deputado é o que finge que dorme dentro do ônibus para não dar lugar, é o que não estou avaliando nossos deputados cristãos. Mas eu acho que tem uma questão, a minha opinião, e eu concordo muito com uma questão que o pastor Marcos colocou, várias que vocês colocaram, só quero enfatizar essa. Eu ficaria, assim, muito feliz se a gente não precisasse ter uma bancada evangélica que se nominasse como tal, mas que as pessoas dissessem, essa bancada tem algo de diferente, essa bancada tem uma postura, essa bancada faz diferença, essa bancada está mudando o país, né? Mudando o país para melhor. E que nem sempre a gente tem visto isso acontecer, né? Porque talvez... E depois eu não vou falar mais em política partidária não, tá? Mas muitas vezes a gente tem dúvida se essa bancada deveria se chamar pelo nome de cristão, né? Na essência de ser sal e luz para o país, na essência de fazer completa diferença. Nós já vamos de novo para o nosso intervalo e no próximo bloco eu queria trabalhar um pouquinho com vocês o seguinte, o que está faltando? Por que será que nós cristãos não estamos conseguindo refletir no dia a dia essa diferença? Por que o que é ser sal e luz? Nós estamos conseguindo ser sal e luz? Será que estamos ou não? Intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima.